Olá pessoal, bom dia. Pelo menos para mim o dia começou cedo, são 4h45 e eu estou aqui querendo contribuir com o controle de constitucionalidade aos amantes do direito constitucional e em específico aos meus alunos e alunas da turma B02 de Direito Constitucional. A aula passada nós falamos sobre o conceito de controle de constitucionalidade, vimos que o conceito de controle invoca rigidez constitucional, invoca supremacia e hierarquia constitucional. Ainda assim, foi feita uma norma em desconformidade com o previsto na Constituição. Nesse momento, será necessário verificar-se se aquela norma está realmente em desacordo com o texto constitucional. Vimos que o controle de constitucionalidade, ele precisa ser realizado analisando os requisitos daquela norma. Mas quais são as normas que podem ser analisadas para controle de constitucionalidade? Então, nós vimos que as normas primárias, aquelas normas que gozam de abstração, que gozam de generalidade, que gozam de impessoalidade, são as normas passíveis de controle de constitucionalidade. E aí eu listei, com a contribuição do professor Paulo Roberto, uma lista de atos que não são passíveis de controle de constitucionalidade. Ou eles vão sofrer recepção ou revogação, ou sofrerão controle de legalidade, mas não de constitucionalidade. Vimos os requisitos para análise do controle de constitucionalidade. O primeiro requisito a ser empregado é o chamado requisito formal, onde vai se buscar a inconstitucionalidade formal, ou o vício de inconstitucionalidade formal, ou tão somente vício formal. Então, o que trata essa formalidade toda? Processo legislativo, descumprir as etapas do processo legislativo ou invadir campo de competência. Sempre que tiver invasão de campo de competência de um poder pelo outro, ou de um órgão, de uma entidade federativa, União, Estado, DF, município, um invadindo a competência do outro, é uma inconstitucionalidade formal. E material é a inconstitucionalidade de conteúdo. O conteúdo da norma não está de acordo com o conteúdo da Constituição. E aí, quem cede é a lei, porque quem é suprema e hierarquicamente superior à Constituição Federal. Então, sempre que tiver um choque entre Código Civil e Constituição, prevalece-se Constituição, porque a Constituição é a lei maior do país. Maravilha? Foi isso que nós já havíamos conversado. As espécies de inconstitucionalidade, elas podem ser por ação positiva ou comissivas e por omissão. Por ação é fácil, algo foi feita uma lei inconstitucional. Essa lei pode ter sido feita de forma inconstitucional por seu conteúdo, o conteúdo daquela lei está em desacordo com o conteúdo da Constituição, e pode também analisar-se sobre a formalidade. Então, por exemplo, era uma lei complementar e nós sabemos que exige quórum de maioria absoluta e ela foi aprovada com um quórum de maioria simples, formalmente inconstitucional. E aquelas mesmas regras do que é a inconstitucionalidade formal, procedimento da etapa legislativa e a competência, campo de competência entre entes federativos ou entre poderes. Então, inconstitucionalidade por ação, ou positiva, ou comissiva, ela se dará materialmente
e ou formalmente. A inconstitucionalidade omissiva deveria-se fazer a lei e a lei não foi feita. Deveria-se ter políticas públicas e as políticas públicas não foram feitas. E aí nós temos o remédio constitucional do mandado de injunção para suprir essa questão e a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Momentos do controle de constitucionalidade. O controle preventivo, ele está sendo estabelecido nas etapas de formação do projeto de norma. Então aqui, quando eu falo em controle preventivo, eu não estou falando em lei, eu não estou falando de emenda à Constituição ou de projeto de conversão de MP, eu estou falando de projetos, aliás, eu não estou falando de MP, eu estou falando de projetos de conversão. Então, a discussão legislativa sobre aquela espécie está sendo construída. E aí nós já vimos em sala de aula que quem fará esse controle preventivo é a chamada Comissão de Constituição e Justiça. Esse é o papel da CCJ, verificar se naquele projeto está contaminado em inconstitucionalidades e então vem a CCJ e corrige essas inconstitucionalidades. Ele também é exercido pelo presidente da República. Lembremos-nos que o projeto, depois de discutido nas duas casas e tendo aprovação, ele segue para que o presidente ou concorde e sancione ou rejeite e vete. E quando o presidente vai vetar, ele pode vetar alegando que é contrário aos interesses sociais, esse é o chamado veto jurídico, ou ele pode alegar que é contrário à Constituição, que aquele projeto está contaminado de inconstitucionalidade, é o veto jurídico. Então, o controle preventivo, para nós, ele é realizado na regra pelos poderes políticos. Já o controle repressivo, ele é feito da norma e não mais do projeto. A norma foi publicada, cumpriu-se o seu vacatio legis e está em vigor dentro do ordenamento jurídico. E essa norma e essa lei, ela oferta inconstitucionalidades. Aí o controle repressivo vai ser realizado pelo Poder Judiciário. É o Judiciário que vai dizer que aquela lei é ou não constitucional. Esse sistema de controle de constitucionalidade, cada país escolhe o seu formato. Há países que adotam o controle jurisdicional, quando ele é realizado por um órgão do Poder Judiciário, o controle político, quando é realizado por um ou pelos poderes políticos, e o controle misto, em que é parte realizada pelo Poder Judiciário e parte realizada por órgão que não integra o Poder Judiciário. Nós acolhemos essa formatação última, que o nosso controle é misto, porque ele tem a participação preventiva dos dois poderes políticos e quando se fala em norma, ele tem a atuação do poder judiciário. O controle do legislativo, ele pode ocorrer dentro dessa análise do controle de constitucionalidade em 3 ações. Pela ação da CCJ, quando ele verifica que aquele projeto está em desacordo, com o chamado veto legislativo, que é a sustação de atos exorbitantes do Poder Executivo, então, e é um ato de coragem política, ele toma coragem de dizer, olha, este ato executivo, ele é inconstitucional. Então, ele veta um ato do executivo. E quando ele faz a apreciação das medidas provisórias, que dentre os requisitos formais ali que precisam ser analisados e os requisitos materiais, ele vai observar o acordo, o ajuste com o texto constitucional, ok? Daqui a pouco a gente continua com mais.